questões práticas para poder manejar melhor essa máquina estranha. Bem, eu queria inicialmente agradecer muito a oportunidade. Quando eu vinha para cá fazendo esse périplo de Campinas até aqui, eu vim exatamente pensando nas virtudes do envelhecer. Eu li recentemente uma frase de Monteiro Lobato, que comove muito, que diz que um professor velho é como uma velha árvore cheia de passarinhos. Eu vejo alguns alunos, algumas pessoas que, enfim, enfeitaram a minha árvore docente e isso me comove bastante, além do extremo prazer de falar da única coisa que eu acho que eu sei falar, que é história oral. E isso requer, de certa forma, uma preparação para que a gente pense desde saída no sentido do aprendizado, do ensino, da docência formal e como é que nós temos que aprender, escolher o que realmente a gente pode fazer em termos de aula que a gente gosta. Qual é a escolha fundamental do processo de troca de aprendizagem. E preparando essa fala para vocês, veio percorrendo um pouco a farta produção do grupo, eu acabei vendo que o Paulo Freire tinha uma presença bastante perfumada no trabalho de quase todos, e isso ajuda bastante essa introdução. Mas eu vou falar de história oral, mas eu queria começar com uma situação que ocorreu comigo no Arquivo Nacional. Na Biblioteca Nacional eu estava compulsando jornais da década de 40 e eu cheguei a uma piada no jornal Carioca de 1945 que me chamou bastante atenção. Então era o fim do período de ditadura, não é? E assim, tinham ainda presenças de muitas paradas militares, aqueles chamados desfiles, não é? Das datas cívicas, e duas mães assistiam um desses desfiles. E um pelotão passou e uma mãe cutucou a outra e disse: olha, todo o pelotão está com passo errado, só o meu filho está com passo certo. Eu acho conveniente começar com essa alerta, porque na verdade eu vou falar de uma experiência muito minha e de um pessoal que trabalha comigo já há 21 anos, que é o Núcleo de Estudos em História Oral da Universidade de São Paulo. Aliás, desde já deixo também aberto o convite. Nós vamos ter dia 1º de abril, ninguém vai esquecer, porque não é mentira, um encontro lá na USP para comemorar os nossos 21 anos de experiências em história oral. Bem, eu confesso que poucas vezes na minha vida fiquei tão ansioso como na preparação dessa fala de hoje, porque é a primeira vez que eu converso com um grupo de entendidos de matemática numa sala fechada. E, assim, eu tive que percorrer a minha própria história pessoal em relação à matemática, e vocês vão ver daqui a pouco como o enredo é complicado, não é? E eu preparei pelo menos umas 5 versões do que eu vou apresentar como resultado final agora.
Também devo dizer, à guisa de entrada, que é muito difícil a gente falar de algo tão entranhado na vida da gente em alguns poucos minutos e de uma forma olímpica, né? Dar uma volta por toda uma experiência que é toda emocional, tem muita lágrima no caminho, tem muito riso, tem muita coincidência, tem muito desencontro, tem muita vida. E a minha primeira postura é exatamente esta. Ao falar de história oral, nós estamos falando de história viva. Estamos falando do momento presente. E como um Deus às avessas, nós vamos inventando um passado e vamos construindo uma história desse passado a partir do presente. Essa premissa é fundamental para que a gente pense um pouco que não vamos começar em Adão e Eva, não vamos passar por Caim e Abel, pelo dilúvio, nós vamos começar pelo dilúvio pessoal, que é a nossa experiência, certo? E esse é o primeiro ponto, o primeiro degrau de uma escada bastante infinita. E como eu tinha que achar um título, eu resolvi chamar A Vingança da Tabuada, porque eu sempre tive muito problema, tenho muito problema com a tabuada. Dia desses a minha neta fez uma pergunta para mim que implicava em uma soma e eu tive que parar alguns minutos. Vovô, você não sabe fazer conta? Então eu estou chamando isso de vingança da tabuada. Cabe os agradecimentos, ao Carlos, ao Vicente, à Edneia, em nome de toda a equipe que faz esse trabalho sempre muito mais surdo do que parece, ser muito refinado, de convidar, escrever, telefonar, ficar sem dormir pensando se o convidado vem, o convidado não vem, se pegou o bonde direito, se não pegou, enfim, fica o meu agradecimento, não é? E há algumas razões desconhecidas para toda essa minha preparação para a minha apresentação. Em primeiro lugar, depois, por causa do Carlos, eu acabei me ligando muito ao professor Biratã Ambrosio, com quem eu tenho convivido bastante, menos do que eu desejaria, mas tem possibilitado uma troca muito fecunda em exames de algumas teses que a gente tem dividido. O meu respeito imenso ao grupo de vocês, eu acho que é, matematicamente falando, o grupo mais constituído, que sabe se conjugar melhor, que enfim, tem as próprias somas muito bem feitas, e é um grupo exemplar, até mesmo pela produção, não é? Também pela responsabilidade de falar de história oral e educação. E aqui eu começo a complicar um pouco a nossa vida, que é exatamente colocar toda essa questão do eu, da minha memória, da minha história, num processo de institucionalização do saber. Eu tenho que colocar como ponto de partida história oral da matemática, da educação matemática, ou história oral das pessoas que trabalham com isso. E eu devo dizer que eu tenho que dizer, afinal, por que eu estou aqui? Eu fui o pior aluno
possível de matemática. Vocês imaginem o pior que vocês têm, multipliquem por 10. Eu me permito dar um exemplo. Eu estudava no colégio interno, no colégio São Joaquim e Lorena, e eu era o primeiro aluno da classe em todas as matérias e fui reprovado em matemática. Então, não passei de ano sendo o primeiro aluno por causa da matemática. Bem, eu tenho uma dificuldade enorme. Se alguém me perguntar quanto é 7 vezes 8, eu posso responder que é a mesma coisa que 8 vezes 7, mas é o máximo que eu posso chegar. Eu não consigo ir além disso. E como eu gostava muito de livros, um dos primeiros livros que eu peguei, como muita gente, foi O Homem que Calculava. E a pessoa que me deu esse livro me disse: olha, eu dou O Homem que Calculava para um homem que não calculava, porque realmente eu tenho grande dificuldade de mexer com o número, e isso é uma coisa tremenda, porque eu sou filho de árabes. Eu sou filho de comerciantes e, assim, a minha irmã multiplica, o meu irmão divide e eu fico aguardando a resposta. Na verdade, eu tenho esta dificuldade. Então, imaginem para mim o que é estar na frente de uma plateia de especialistas em matemática. Bem, e daí eu desenvolvi desde muito pequeno uma implicância imensa com exatidões, com coisas justas, com números certos. Eu sempre falava aproximadamente, mais ou menos é uma das minhas melhores alternativas. E eu sempre tive péssimos professores de matemática. Eu, assim, desde pequeno, muito antes de ir para a escola, eu já sabia que eu queria ser professor. Eu nem sabia o que era ser professor, mas eu punha os meus irmãos sentados e ficava falando para eles. E, na verdade, ter péssimos professores de matemática foi uma catástrofe na minha vida, E as famosas reprovações, Eu posso enumerar algumas, mas é por isso mesmo que eu acho que eu estou aqui, porque de repente eu tive que elaborar explicações existenciais para esse desajuste meu com a matemática. Aí eu fiz algumas ponderações que eu quero colocar como premissas para a gente falar. A primeira delas é as minhas dificuldades como argumento. O que eu tenho a falar daqui parte desse problema pessoal meu com a matemática. E depois, evidentemente, já que eu sabia que o meu caminho não era a matemática, a filosofia me serviu de chão. E eu parti sempre de um respeito muito profundo por Platão e com uma frase do Platão: a escrita é a morte da memória. Desde que eu sabe escrever e entendendo aqui contar também, a memória ganhou um outro curso na história. Mas eu não precisava mais, com a escrita, aprender a guardar as coisas, as exatidões. E lembremos, só a guisa de motivação, de todo o diálogo de Sócrates, que era analfabeto, e Platão, que vai escrever sobre a obra do mais exato dos pensadores helênicos. Eu acho que essa, como ponto de partida também, vamos dizer, como um segundo degrau, esse registro da escrita e da questão da memória é fundamental. Até porque nunca, em tempo algum, em história alguma, se falou tanto
da palavra memória como hoje. Tem memória para tudo. Aonde nós vamos, inclusive a catastrófica confusão entre história e memória. Não é? Então, a memória virou realmente uma espécie de mania. E eu queria marcar esse corte da história, já que eu sou historiador, dando a escrita como um momento de definição, entendendo, como eu já disse, a escrita também pelos números. Bem, e evidentemente os números e a escrita como atestado de poder. Portanto, os números, saber contar, saber ler, como uma forma de organizar o mundo onde se exclui naturalmente quem não sabe ler, quem não sabe contar. Só vamos pegar para motivar a lembrança do significado francês de analfabete, ou seja, bestas que não sabem o alfabeto. Ou como nós, pelos números e pela letra, excluímos, e pelos números, pelas letras, como nós organizamos o poder. E nesse sentido, o Brasil é um país dramaticamente complexo. Nós somos um país que até 1988, até a Constituição de 1988, o analfabeto não podia votar. Nós somos um país, isto assim, é dramaticamente complicado, não é? Onde quem tem curso universitário tem direito à prisão especial. Vejam o valor que nós damos, não é, para esta função de leitores e de contadores. Não é? E essa relação com o poder, com a exclusão. Nós estamos acompanhando também, isso é muito trágico, não é? A dificuldade que nós temos institucionalmente de resolver os problemas das cotas, não pensando os sujeitos históricos penalizados por não terem sido inseridos em processo de promoção social promovido pelas escolas. Esse é um tema quentíssimo, que quando a gente instrui pela discussão, saber ler, escrever, contar, nós vamos realmente ver que precisamos de mais subsídios históricos. E a própria ideia de civilização, civilização que inclui pela escrita. Hoje eu cheguei no hotel, então parecia que o cidadão estava colhendo o meu currículo, seu nome, procedência, o senhor veio de carro, o senhor veio de avião, o senhor quer estacionamento, o senhor não quer estacionamento. E curiosamente, Estado Civil. Quer dizer, nós temos uma filtragem toda que passa pelo registro, pela concepção do registro, que chega à loucura. Quer dizer, é realmente um controle feito pela escrita, e eu já estou construindo alguns argumentos que nós vamos usar daqui a pouco, sobre questões objetivas e questões subjetivas, e como isso está na cultura e nós sequer percebemos, porque está já incutida na forma de proceder. Não é? E a escrita como exclusão, e a escola, por sua vez, não é? Com a sua incorporação dessa mitologia dos números. Eu sou classificado em que lugar? Qual é o seu número na chamada? Eu nunca, na minha vida, chamei um aluno número 22, número 32. Aluno tem nome, e nome é uma coisa respeitável, como nós vimos pela apresentação do Carlos. Nome é algo de identificação pessoal, que vai muito além desta montagem toda que nós temos referenciada aos números. Eu devo
devo dizer que eu estou um pouco incomodado porque eu não sei falar parado e eu estou vendo que o cidadão está filmando, então não. Pode andar. Eu me lembro uma vez eu estava dando. Quem trabalha com história oral vive contando histórias, né? Então, mas uma vez eu estava na aula, andando, aquela coisa toda, vou para lá, para cá, e um aluno passou um bilhete e disse: professor, por favor, pare de andar, senão eu caio. E agora eu estou um pouco preso aí, bem, tudo bem. Bem, estamos falando exatamente dessa preocupação com os números. Eu quero poetar um pouco, retomando Fernando Pessoa com o navegar é preciso. E a ambiguidade que nós temos na precisão. É preciso como necessidade ou é preciso como exatidão? É exatamente nesta navegação que eu gostaria de dar continuidade. Porque eu precisei, para suportar a matemática, desenvolver uma poética matemática. Então, eu fui ao longo da vida colecionando títulos conceituais que poderiam me fazer a matemática mais tolerável. E olha que bonito, não é? Números irracionais. Eu acho isso, números irracionais, para mim, promove uma poesia imensa, não é? Raiz quadrada. Eu acho raiz quadrada é uma coisa, para quem não vai fazer a raiz quadrada, é muito instigante, não é? Vetor nulo, algarismo. A palavra algarismo, assim, é das mais, assim como eu acho cotovelo uma palavra feia, eu acho algarismo uma palavra muito bonita, não é? Os números relativos é uma coisa filosófica, não é? Eu vou relativizar. E foi assim que eu fui quebrando um pouco aquela exatidão numérica de coisas que me eram impingidas, decorar a tabuada. Eu acho que quando eu tiver que acertar a conta do São Pedro, um dos meus trunfos vai dizer: olha, nunca aprendi a tabuada. Eu sabia a tabuada do 5, que eu acho facinho, a tabuada do 2 eu sei direitinho, a tabuada do 10, mas assim, algumas outras eu tenho grandes dificuldades. Blocos lógicos, simetria. Simetria é uma palavra que história me ajudou muito, né? As relações simétricas do poder, assim como se eu estivesse elaborando um problema analítico para a história, e foi através dessas reflexões sobre blocos lógicos, desigualdade, não é? Multívoca, segmento de reta, sentença métrica, eu acho que é o orgasmo, mas é realmente alguma coisa. E eu fico me perguntando por que é que os professores de matemática nunca me levaram a pensar numa transferência conceitual dessas coisas que tanto poderiam ter me ajudado. E eu construí algumas impertinências como provocação para esta conversa nossa. Em primeiro lugar, como os números desumanizam o saber. Eu explico tudo por estatística. 20% dos brasileiros estão voltando, que foram para o exterior, estão voltando. E as histórias dessas pessoas, o que aconteceu, o que vai acontecer com a identidade dessas pessoas que se empenharam em ir e voltam fracassadas. Eu sou historiador, como que o número vai comportar explicações, ou como ele vai indicar, e como é que nós não exercitamos isto e ficamos tudo no qualitativo versus quantitativo.
sem aprender de maneira nenhuma as tais relações simétricas ou assimétricas, ou como a teoria matemática poderia ter me ajudado. Não é? E essa matéria sem matéria. Resolva o problema. Quando eu pego os exercícios de vestibular, que eu olho a parte das chamadas exatas, não é? Eu fico horrorizado de ver como falta filosofia ali, não é? E eu me lembro ainda que um dos primeiros esforços que um professor particular, que a minha família pagava peso de ouro para me levar a passar de ano, que eu tinha que passar de matemática, não é? Ele me dava problemas com história. Joãozinho foi na feira, levou R$10, comprou 3 pães que custavam. Aí eu ia pela história, muito gostosamente. Mas quando me dão aquelas equações, né, eu não sei se tem acima de 2º grau, porque o 2º grau já é demais para mim. Né? Imagina se tiver 4 graus, o que pode acontecer, mas nem quero saber. Né? Dessa prática sem abstração. Estou já construindo alguns problemas, ou melhor, estou juntando algumas pedras para nós jogarmos nesses professores de matemática, né, que não são vocês, eu tenho certeza que ninguém aqui está nessa, né, que fazem uma prática sempre a abstração. E esta aproximação mecânica, não é? O meu irmão falava para mim: você nunca vai ser rico, você não sabe contar. Não é? Quer dizer, essa aproximação da matemática com um senso prático ligado ao fio metal, não é? E assim, esse teor quantitativo, as porcentagens como explicação, e essa ditadura dos números. Eu estou acompanhando agora perplexo, doído, todo esse julgamento do mensalão, e eu fico louco quando eu quero ouvir o que diz cada ministro. Foi 6-1 a votação. Isso não me interessa. Me interessa ver qual é o argumento e como, no fundo, essa ditadura dos números nos impede. Não é? Bem, mas a minha redenção foi se construindo, não é? Por virtudes subjetivas. Não é? Primeiro, eu pensei, a matemática tem uma história. E o meu caminho para se superar o meu trauma seria pelo estudo da história da matemática. Então, eu fui aprendendo, mas sem dizer até hoje alguns teoremas, algumas coisas, por uma construção histórica. Isso me facilitou enormemente caminhar para ser um pouquinho menos burro em termos de matemática, e guardar aquelas coisas, todo o corpo mergulhado no fluido recebe um pulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Como eu tinha uma memória muito boa, eu tinha que ter, porque senão não passava em matemática, eu fui, então quando tinha tabela, eu decorava a tabela, mas se pedisse para eu mexer, nada feito. Bem, e depois eu fui vendo que havia toda essa poesis. Eu gostaria muito, se eu pudesse deixar uma semente no coração de cada um de vocês, seria essa: leve para os alunos essa possibilidade poética da matemática. Que isso é uma coisa que pode realmente fertilizar bastante. Aí eu fui ver que tinha uma etnomatemática. Aí eu fui ver que tinha uma matemática marxista. Aí eu fui ver que, enfim, eu tinha a tal da matemática crítica, e mais, que no Brasil nós tínhamos pessoas discutindo toda esta questão, não é? E que havia uma lógica matemática que não se esgotava apenas no uso prático
dos números, não é? E que havia uma arte no ensino da matemática, e que pela educação nós poderíamos, quem sabe, conversar com professores de matemática para sensibilizá-los sobre a educação matemática. E finalmente eu cheguei no céu, depois de tanto suplício, de ver que a história oral poderia dialogar com a matemática. Mas como? História oral e matemática, perguntas que buscar. Nós montamos primeiro uma pequena plataforma do que, de quais seriam os cenários, não é? Então, história da matemática, história da matemática, história da educação e ensino, história do ensino da matemática. E aí eu me perguntei, a matemática tem ela memória? Eu gostaria de ser mais cuidadoso aqui para lembrar que a formulação desse problema me possibilitou ver que eu estava caindo numa contradição entre o Deus matemática e, do outro lado, mandando para o inferno o aprendiz da matemática. E aqui eu retomo um ponto inicial que nós temos que prezar sempre, que nós fazemos história, usamos trabalho com memórias de gente. A matemática não tem memória. Certo? A matemática é inumana, como a fábrica é inumana, como o sindicato é inumano, como a religião é inumana. Nós temos que pensar nas pessoas. E daqui eu começo a falar em história oral, onde eu tenho que ver qual é a memória das pessoas sobre os processos de aprendizado de matemática, sobre as tradições orais passadas pela matemática. E aí eu posso pensar então em alguma coisa concreta. História quando eu disse, eu refiz várias vezes, escapou. História oral de matemáticos ou dos matemáticos, história dos professores de matemática, história dos educandos em matemática. O nosso campo de ação é sempre esse. História oral é uma coisa que se faz direta, é uma coisa que se faz olho no olho. Então, quando alguém me diz que tem 20 entrevistas, eu acho que a pessoa trabalhou bastante. Mas o que nós temos que ver é como multiplicar isso. Imaginemos fazer, por exemplo, bancos de histórias na internet, de matemáticos, ou de professores de matemática, ou de educandos em matemática. Banco de história é alguma coisa que há de possibilitar uma política de entendimento das dificuldades, etc. E história oral se faz com a tecnologia. Certo? Eu preciso, para a história oral, ter gravadora, filmadora, eu preciso do telefone celular, eu preciso da televisão, eu preciso da internet, eu preciso dessa parafernália possibilitada pela eletrônica, que realmente vai produzir uma outra forma de conhecimento. Bem, estas três indicações de baixo levam a gente a pensar em uma separação importante entre história e memória. São coisas diferentes. A história se faz com escritos, com documento. Pas de documento, pas d'histoire. Sem documento não tem história.
certo? Esse documento é alguma coisa escrita já, dada. Eu vou no arquivo, eu tenho acervos, eu tenho práticas de trabalho, de seriação de documentos. Nós não podemos continuar confundindo história com memória. Mas, outra vez, juntando os pontos, eu disse há pouco que história oral a gente faz no contato direto com as pessoas, usando as narrativas pessoais, né, que não estão documentadas ainda. Portanto, eu tenho uma outra matéria, a matéria narrativa, a matéria contação. Foi assim, foi desse jeito. Eu fui lá, não estava lá. Eu tenho os casos ali que são completamente diferentes dos procedimentos históricos. Então, uma coisa é a história da matemática, a história dos matemáticos, história da educação da matemática. A outra coisa, ou história matemática, ou educação matemática. A outra coisa é das pessoas que vivem esse processo. E aí nós estamos falando de memória. Mas nós temos que ver que a memória também tem suas maneiras de expressão. Eu posso expressar minhas memórias de maneira escrita, ou seja, eu chego no computador, eu vou escrevendo, aí, não, eu vou deletar isso, aí eu mudo de lugar, aí eu paro de escrever, vou tomar um café, eu volto, aí eu paro 3 dias, volto a escrever. Enfim, eu posso usar a minha memória por um processo de expressão diferente do processo de expressão oral. O processo de expressão oral é completamente diferente. O disparo é contínuo. Eu falo, eu não posso apagar o que eu falei. Eu não posso rasurar, eu não posso parar 3 dias e voltar. Eu estou numa expressão diferente. Então, eu tenho que saber sempre se eu estou usando o critério de memória de expressão escrita ou expressão oral. E aqui tem alguma coisa muito importante que mexe um pouco com o próprio procedimento brasileiro no trabalho de entrevistas. Até hoje, eu mesmo, até muito pouco tempo, usava a expressão depoimento. O que é depoimento? Depoimento, o casal Nardoni dá o depoimento na polícia que a criança foi ou não foi jogada. Isso é depoimento. É um termo policialesco, é o termo da delegacia. O senhor veio prestar depoimento. Nós perdemos, vejam só, por uma incapacidade de reflexão cultural, a beleza do conceito de entrevistas. Entrevistas, olha que coisa bonita, entre 2 vistas, 2 ou mais, não é? E isso se inscreve dentro de um processo histórico bastante complicado que vem pela ditadura. Quer dizer, essa febre que nós temos hoje de história oral em alguns países da América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, vem exatamente por conta de ditaduras. As ditaduras não favoreciam a possibilidade de alguém conversar, de alguém gravar. Então nós acabamos desenvolvendo mais tarde, na tentativa de recuperação, esses jargões que ficam até hoje de depoimentos. Bem, eu queria marcar bem essa diferença entre memória de expressão escrita e memória de expressão oral. E lembrar a sagrada diferença entre história e memória. Lembrando que trabalhos de memória nós temos que responder prioritariamente a 5 perguntas de memória oral, certo? História oral. História oral de quem?
como, quando, por quê e para quê. Em qualquer projeto de história oral, nós temos que filtrar essas questões, porque não é sair por aí gravando. Muitas vezes a gente ouve, né? Professor, eu estou fazendo história oral, eu gravei 3 entrevistas. Ou então, eu tenho que fazer história oral daquele velhinho que vai morrer, como, enfim, há toda uma ansiedade, muitas vezes, de compensar a ausência de registros pela fabricação de outros registros que, no caso, carecem de um projeto. O que marca a história oral é a existência de um projeto, e o projeto tem que responder a essa questão. Por exemplo, história oral de quem? Eu tenho que saber de que grupo. Eu tenho que mexer com a questão da identidade, certo? Com a questão da comunidade. Então, de quem? Como que eu vou fazer isso? Eu vou gravar? Eu vou filmar? Quantas entrevistas? Onde vão ser as entrevistas? Há toda uma gramática interna do proceder de história oral que é muito complicada, que é muito complexa e tem que ser assim para ser respeitosa. Não é a aventura do jornalista que sai por aí e vai gravar, que é um furo de reportagem. Não, muitas vezes me interessa muito mais a incidência, a repetição, porque eu vou trabalhar com a questão da memória coletiva, em vez de ficar somente preocupado com o inédito, com o exótico. Quando há um momento para se fazer a história oral, é ver quando os problemas emergem, a saber precisar quando, para usar o conceito do Pollack, quando as memórias subterrâneas emergem e o que é que elas significam. E por quê? Por que eu estou fazendo a história oral? E para quem? Porque eu tenho que prestar muita atenção que eu não estou fazendo gravações só por fazer. Eu tenho comprometimentos que, no fundo, dirigem a políticas públicas. Eu faço para um grupo, eu quero dizer uma coisa para o grupo. A gente é procurado diariamente por escolas de samba, por igrejas, por times de futebol, por empresas, por indústrias, para fazer a própria história. E é importante a gente ter claro isso. E manter a relação memória, identidade, comunidade. A história oral também tem seu estatuto como matéria, não é? Ela pode ser usada como ferramenta, eu faço uma entrevista alheia, espontânea, misturo com dados estatísticos, com fotografia, eu uso meramente como ferramenta. Uma segunda alternativa é usar a história oral como técnica. Como técnica, eu parto da existência de uma determinada problemática e vou ver nas entrevistas com pessoas como é que se dá essa relação. Como metodologia, é o contrário. Eu parto de um plantel de entrevistas e dessas entrevistas eu extraio alguns problemas com os quais eu vou discutir depois em vista de outras documentações, certo? E a mais atual, mais avançada, mais discutida, mais polêmica das alternativas, que é discutir história oral como disciplina. Os grupos de ponta no mundo estão propondo, olha, essa coisa da eletrônica, do produzir documento
por vias maquinárias de filmadoras, etc. Esse tipo de saber requer toda uma fundamentação filosófica diferente, e há pessoas, eu me filio a este grupo, que estão propondo que eu não sou mais historiador convencional. Eu fiz uma faculdade de História, fiz toda a minha carreira de História, mas eu, ao fazer uma entrevista e ao trabalhar com entrevista, eu não me sinto bem, o sociólogo não se sente bem, o antropólogo não se sente bem ao fazer a referência à história oral como uma filha da história, não é? Então, essa proposta de disciplina é outra. E existem gêneros em história oral. O primeiro, e é muito importante, porque as pessoas saem fazendo entrevistas e confundem tudo, não tem procedimentos estudados para cada gênero de história oral. São 4 os principais gêneros de história oral. História oral de vida, que são as entrevistas abertas, ditas livres, e que eu uso quase sempre estímulos. Veja, a gente está falando tanto de memória, eu não vou trabalhar com memória quando eu trabalho em história oral temática, porque em história oral temática eu tenho perguntas e respostas. Agora, na história oral de vida, eu conduzo de maneira diferente. Onde você nasceu, como era a sua família, tinha música na sua casa, quais foram os seus primeiros brinquedos, e a escola, o que você lembra das canções. Então eu formulo um conjunto de estímulos para que a memória da pessoa escolha um caminho que quer construir, para se retratar, para se apresentar. É diferente de história oral temática. Onde você nasceu? Eu nasci em Guaratinguetá. Que dia você nasceu? Eu nasci no dia 15 de março. Enfim, eu tenho alguns vetores exatos, mais exatos, não é? Quando eu trabalho com história oral temática, de perguntas e respostas. E há, no meio do caminho, o que nós chamamos de história oral testemunhal. É? São quase sempre situações que envolvem traumas, mulheres violentadas, pessoas que passaram por uma determinada catástrofe ecológica, enfim, onde então eu tenho uma primeira parte de história de vida e depois eu tenho uma parte da entrevista que é toda ela voltada a essa articulação maior que pega a questão dos traumas. E a tradição oral, que é baseada nos mitos de transmissões orais, de pai para filho, de gerações para gerações. Não é? E nós temos que enfrentar também algumas situações mais de fundo filosófico mesmo, epistemológico da história oral. Lembrando sempre que história oral é história de gente, certo? E nós, ao vermos isso, temos que lidar já com um problema existente, não é? Que são essas histórias institucionalizadas. A gente fala, eu vou fazer a história da Ford do Brasil, eu vou fazer a história da Volkswagen do Brasil. História da Volkswagen, história da Ford, sim. Agora, memória dos funcionários, memória dos consumidores, certo? É uma outra coisa. Nós não podemos continuar institucionalizando. Exatamente porque o ponto mais fundamental da filosofia da história oral é a humanização, é o respeito pela experiência humana. Nós não podemos mais continuar pensando em história da doença se não pensarmos em história do doente. Não podemos mais continuar fazendo história da industrialização sem fazer a história do operário. E é esse dilema que está tão presente na dicotomia da nossa cultura acadêmica. Nós percebemos que é um defeito, mas não achamos o caminho
para percorrer isso, né? Lembrando desses cuidados filosóficos, né? E que história oral não é só entrevista. A história oral é toda uma articulação, é um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração do projeto e termina com a devolução pública da experiência, né? E história oral é algo que implica a mais bonita palavra que nós temos no nosso dicionário, que é a palavra cooperação, onde eu deixo de ser o autor que vou lá e pergunto apenas, mas eu vou possibilitar a mediação dessa história para ter um sentido social. E eu estou passando por uma experiência incrível agora no Rio. Nós estamos entrevistando uma pessoa de 104 anos e a pessoa disse, a questão de 3 semanas, ela olhou para mim firme e disse: depois que eu contar a minha história eu vou morrer. Essa ideia do acabamento da própria vida, não é? Que é o grande drama da modernidade. Uma das doenças mais vigorosas que nós estamos vendo desenvolver atualmente é a chamada hebefrenia. Hebefrenia é a doença de Hebe. A Hebe precisava do espelho para se ver de volta, para se ver refletida, porque o problema da modernidade é que nós não temos mais condição de contar a nossa história continuada. Olha, eu conto um episódio, eu fui no cinema ontem, acabou, eu fui comer uma pizza, eu não tenho mais o tempo de conversa jogada fora. Nós perdemos a nossa identidade. É como aquele cidadão que chega no elevador, olha no espelho, arruma-se, olha, porque ele não se vê mais inteiro. E a história oral vem exatamente nessa direção. Então, é lógico que é fundamental eu estudar a história da agricultura, mas eu tenho que estudar a história do agricultor. Se eu não estudar a história do agricultor, eu não vou entender o movimento do MST, por exemplo. Eu não vou entender aquelas lutas, eu vou começar a discutir direito, direito no sentido das leis, eu vou começar a discutir partidos políticos, eu vou começar a discutir direito da elite e não vou jamais entender as razões do outro. Então é essa humanização que a gente está pretendendo nesse sentido de colaboração. Colaboração, ação de trabalhar juntos. Então eu e o entrevistando e eu, essa relação dialógica, de aproximação, que eu não tenho no documento escrito, certo? E a responsabilidade de devolução. Isso é fundamental. Ou seja, nós temos que produzir alguma coisa e essa coisa tem que resultar numa política pública. Eu posso fazer uma história oral de uma sala de aula e ver quais são os caminhos que eu devo indicar para a direção mudar, para o professor mudar, etc. Sobre isso eu poderia falar uma vida inteira. Apenas vou deixar para quem quiser depois algumas reflexões bibliográficas e queria terminar dizendo da minha vingança da tabuada. Eu acho que falar isso tudo hoje, por tudo isso da fora, foi um pouco essa catarse que eu procurei fazer e colocar dentro de uma experiência de história de vida o que seria uma reflexão sobre matemática. Muito obrigado.